Gogogers! Muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Nina Vinci, tenho 31 anos, sou brasileira e moro na Europa. Pronto, já finalizei aqui minha introdução, tá bom? Eu vou falar muito sobre relacionamentos. Meu canal é novo, é uma das primeiras vezes que eu tô olhando pra vocês na câmera, então assim, sem edições, sem cortes e vai ser essa loucura mesmo, tá bom? Qual que é o meu objetivo aqui com o canal? É trazer vídeos da gringa, tá? Que estão muito em alta, que tem muitas views, celebridades ou personalidades ou youtubers que estão falando muita ladainha por aí e aí eles ganham views por causa disso. O objetivo do canal como eu falo muito de relacionamento, eu vou falar sobre Red Pill, eu vou falar sobre feminismo, vou falar sobre talvez quase um direita e esquerda e esse fla-flu que tá acontecendo no Brasil, né? E tentar achar um ponto meio, que eu acho que tá todo mundo de saco cheio de ou defender um lado ou defender o outro. Então, meu objetivo é pessoas sejam felizes juntas, tá bom? Vamos começar aqui. Eu achei esse vídeo aqui, é do Piers Morgan Uncensored, então vocês vão me desculpar pela maneira que eu falo inglês, né? Acontece e o que tá em volta desse vídeo. Nós temos uma celebridade aí que ela é chamada Pure Davis, ok? Ela começou, eu tava olhando aqui o Instagram dela, gente, eu não vou abrir os vídeos dela porque tá tudo em inglês, sem legenda, então não vai ajudar vocês com esse canal. Gente, ela tem alguns argumentos da direita que são até interessantes e outros que é muito sem noção, tá? E eu vou falar sobre essa entrevista, que foi uma entrevista que deu muitos views e, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Mas aí aqui, ó, aí ela tem esses views aqui, não são muitos seguidores, né, para os Estados Unidos ou para quem fala inglês, mas ela tá com um número interessante já de subscritos no canal, 1,6, né, para as ladainhas que vocês vão conhecer agora mesmo que ela vai falar, entendeu? Meu ponto de vista, eu tô sempre no meio termo, tá bom, meninas então, e meninas? Eu tô sempre no meio termo, então não tem alguma coisa que eu acho que é certa, que é errada, tipo a gente achar, né, uma maneira de, com a sociedade moderna e com a sociedade tão complexa, né, a gente achar uma forma de poder viver melhor, né, sem ficar perdido nessas questões, né, de ou tá num lado ou tá no outro e ficar assim à mercê de algoritmo, que é isso que está acontecendo com a sociedade de uma maneira geral, entendeu? E o Brasil acompanha muito essas coisas que acontecem nos Estados Unidos, então começa lá e depois vem cá, né? Então vamos lá. Vou fazer rapidão aqui, vamos ver. Algumas coisas eu vou ajudar vocês, tá bom? Ok, ele faz uma introdução aqui e ela vai falar aqui, por exemplo, a maioria das mulheres não casam virgens, que a mulher não tem direito a voto, porque não faz o mesmo trabalho que o homem, por aí vai. Aí ela chama aqui e tal, vamos ver, né? Então, aí a jornalista, eu acho interessante, porque eu tava aqui vendo um vídeo, ela é uma jornalista política, ela chama Eiva Santina. Então vocês vão entender como é que vai ser o nível do debate, porque uma tá acostumada ao debate. E a outra é uma youtuber maluquinha que tá começando a fazer sucesso nos Estados Unidos. Vamos lá. Well, I take it as a compliment. You know, I'm a fan of Andrew Tate. Of everything he says? It depends what we're talking about. Overall, I think he's got a good message. I think he's good for young men. Okay, look, you're talking about women predominantly, which is why you've got a big following. Your view is that modern feminism is deeply flawed. I would argue a lot of your proposals, like taking the vote away from women, are deeply... Aí ela fala muito sobre a terceira onda do feminismo, como a terceira onda não deu certo, né? E aí ele fala sobre a questão do voto, que hoje ela acha que o voto, ele tem que ser um voto só para uma família. Entendeu? Ao invés de todo mundo dentro da família votar, o voto tinha que ser só do patriarca da família e depois esse voto ele valeria para todo mundo e pronto. É só os homens que têm que votar porque as mulheres ainda não são... elas não fazem as mesmas coisas que os homens fazem, entendeu? Regressive. Why would you want to remove just from yourself the right to vote? Well, what happened was I had the same view, right? Back when I started, I was like, why? I found out that only 5% of women wanted the right to vote. And I couldn't figure out, like, why would women not? That's true. At the time. At the time. Because they've been conditioned by men to think that they shouldn't have a vote. I mean, that's what they say, but, you know, I started reading their writings, right? And what I found out was that the reason a lot of women advocated for it was because they believed it was the beginning of the breakdown of the family. You know, before you became one in marriage, 85% of people were married. And, you know, I hate to say it, they were right. What has happened 100 years later? What's that got to do with them having... Eu acho que tem fatores que permitiram uma taxa de divórcio gigantesca, principalmente quando a gente fala
Gente, eu vou usar algumas expressões que eles usam lá, tá? Então, a Western World é a primeira delas, que é o mundo. Eu vou chamar de primeiro mundo, traduzir para primeiro mundo, mas não, eles não chamam de First World, eles chamam de Western World. Western Country, tá? Que a gente fala muito Canadá, Estados Unidos, Europa e por aí vai, né? O que é que acontece? Mais ou menos nos Estados Unidos, 50% dos casamentos eles estão sendo dissolvidos, tá? E aí nessa entrevista vocês vão ver a opinião das duas mulheres com relação a isso. O que acontece? Não é o direito a voto que começa a destruir a família. Tem outros diversos fatores que depois, com o tempo, no site, aqui no YouTube, eu vou explicar para vocês o que é que historicamente está acontecendo. Então, o problema não é a mulher ir votar, ou talvez o problema não é a mulher trabalhar. O problema é que, principalmente numa sociedade, igual a gente vê a sociedade americana, que ela é tão egoísta, né? As pessoas elas estão só preocupadas com si mesmas. Então, até essa coisa de largar o casamento, são más escolhas. Mulheres fazem más escolhas, os homens fazem más escolhas. Eles não sentam juntos para falar o que eles querem no futuro decidir. Então, é muito mais do que um direito à voto. E o outro ponto que é muito importante é o seguinte. No Western Country, o voto não é obrigatório como no Brasil. Vocês sabem que a gente sofre sanções. A gente não pode fazer um passaporte, não pode tirar um documento, a gente não faz concurso se a gente não votar. Vocês sabem disso, né? O que acontece? Lá não, o voto é facultativo. Aqui, né? Porque eu moro em Portugal, né? Então aqui o voto é facultativo. Só que o que eu tenho reparado, eu não trouxe os dados aqui para vocês, se eu tivesse aqui aberto na tela, eu mostrar para vocês. Quase a metade desses países tem abstenção de voto, seja de homem, seja de mulher. O que eu quero dizer para vocês? É porque metade da população não se interessa em sair de casa para votar. Simples como é assim, tá entendendo? Então, assim, outra coisa que eu notei, e eu peguei um livro aqui, que eu achei interessante, eu separei aqui para vocês, né? É um livro, eu acho que muitos brasileiros estão familiarizados com ela, né? Que é a Ana Campanholo. Gente, não é direita e esquerda. Nós vamos pegar pontos de vistas que são interessantes para o nosso canal, para a gente sempre manter o meio termo de tudo e a gente parar com esse fla-flu que está acontecendo no Brasil. O que é que acontece com a Ana Campanholo? Quando ela fala da primeira mulher no Brasil que vota, ela vota porque o advogado percebeu uma lacuna na Constituição e falou assim, deixa eu ver se eu faço a minha mulher votar. E no final a mulher ficou feliz, mas tipo, ela não virou pra ele e falou assim, nossa amor, me ajuda a lutar pelos direitos de voto? Tô super com vontade de votar. Claro que tem algumas mulheres que elas sim se interessam por votarem, né? Mas é uma parcela muito pequena das mulheres que têm esse interesse, entendeu? Tanto é que no Brasil mesmo a gente tem uma lei de uma porcentagem que os partidos têm que ter de mulheres que participam. Por quê? Porque as mulheres não se interessam para a vida política, entendeu? Não se interessam por serem... É desgastante, sabe? Para a mulher é muito desgastante essa quase profissão político de ser, entendeu? E é claro que essa exposição muitas mulheres não gostam, então elas preferem ficar no background da coisa do que propriamente ali, né? Então, assim, às vezes a gente vê figuras no Brasil, por exemplo, como mulheres assim mais de esquerda, né, que estão muito em evidência, né, na política brasileira. Não precisa falar nomes, né, que vocês devem conhecer bastante, que elas são bem polêmicas, mas é difícil estar ali, né? Eu até, de certa forma, eu admiro elas falarem tanta abobrinha, porque muitas delas só falam abobrinhas, né? Mas eu admiro muito a posição delas estarem ali, porque é muita exposição, sabe? Então a mulher ela tem que aguentar muito para estar naquela posição, né? Mas vamos continuar. Well, it also goes back to responsibility. Again, men are 80 to 90% of the military. They run all of the infrastructures that make society run. So I just think if we want an equal say in society, then be equal. Do 50% of the hard jobs. Be 50% of the military. In the U.S., Ela acha que o direito à voto ele só poderia acontecer se os homens e as mulheres tivessem o mesmo tipo de trabalho. E para uma posição muito... porque assim, gente... A estrutura do corpo, mulher e homem, é completamente diferente. Essa menina aí, por acaso, durante um tempo, ela foi jogadora de voleibol. Então, ela tem uma estrutura, inclusive, do corpo dela, quem é jogador, quem é atleta, tem mais força, tem mais estrutura corporal, aguenta mais o tranco do que uma pessoa normal. Vocês estão entendendo? Mas o ponto aqui é o seguinte, ela vira e fala assim, mas então você tem que... Ela fala assim, não, então você tem que ser pintor, você tem que trabalhar numa plataforma de petróleo. Que mais que ela fala?
pedreiro e tal, ela pega essas profissões que as mulheres não se interessam por essa profissão e fala, a partir do momento que as mulheres também entrarem para esse tipo de mercado de trabalho, beleza, então as mulheres têm direito a voto, vocês estão entendendo? Mas qual que é o ponto? Não é só porque as mulheres não têm interesse, mas isso também é a estrutura corporal da mulher, né? Então é por isso que talvez tenha um número menor, reduzido de mulheres que estejam sim nessa profissão. Gente, ir pra guerra, nem os homens que tá vindo agora, essa geração de homem que tá aparecendo agora, chamar os caras pra guerra, coitado do governo brasileiro, tá fudido. Entendeu? Porque se contar com esses meninos que ficam o dia inteiro assistindo YouTube e ao mesmo tempo ou jogando joguinho de videogame ou então viciado em pornografia, coitado. Já pensou a gente precisar ir pra guerra? Nós estamos lascados. Fined $250,000 if they don't join selective service, which is essentially the Okay, travel. but specifically on the vote, what would having the right to vote have to do with family cohesion, for example? Well, because again, before you weren't trying to divide a family; it was one family unit. You had one vote for the family. I mean, I don't think it's good for a family to have two votes. Ava, your mouse seems to have dropped out. Porque gente, é muito engraçado. Porque aquilo que eu te falei, gente, ela é uma comentarista política. Então, assim, imagina ela escutar esse tanto de ladainha com a profissão que ela tem, de falar, nossa, não, a mulher não tem que votar, não, porque a mulher não tá fazendo o mesmo trabalho que o homem, né? It's sort of a big galaxy brain. I feel like, the stats that you're putting down are perhaps correct in some universe, but they just kind of don't really add up. I mean, just to take you back to the women's writings that you've allegedly read. I mean, Allegedly? well, Allegedly. at the time that you're talking about, women weren't really allowed to write, they weren't allowed to go to school. Yes, they were. Right, so, That's incorrect. The first female property owner was in the 1600s. Outra coisa que eu não gosto dessa Pierre Davis, que não é essa mulher, é a outra lá, né? É porque ela traz uns dados muito aleatórios, ela não fala de onde que é, ela vai ser a primeira milionária nos Estados Unidos foi 1800, a primeira mulher que falou demais foi 1600, então uns dados assim que sinceramente não tem nada a ver e eu acho complicado, porque é os achismos, né, que às vezes você joga e ela tá tendo muitas views, ela tá sendo muito conhecida pra ficar falando ladainha, entendeu, na internet. Vocês conhecem, tem muita gente no Brasil que é assim, né? The idea that women couldn't work and couldn't I'm so sorry, the first female millionaire was in the late 1800s. And was that inherited? So, no, it wasn't. It was self-made. Foi como eu falei pra vocês, ela sai com os dados aleatórios. Yes, it was. Self-made. Yes, it was. Yes, but she did And not what law inherit permitted it. that? What? What law permitted that? Well, there was no law. I mean, there's always been women. There were influential Let's get on history. to the vote. So what I don't understand is, part of your message, just, researching today, and hang on a minute, your big push is that you care O problema dela é que eu também interrompi demais, ela não deixa ninguém falar, isso é chato. about men, you don't think that men are getting enough of a say, but the point yet, because of feminism, okay? What I wonder is, when you start making calls out, like repeal the 19, women shouldn't be allowed to vote, how is that helping young men? Because these young Aí ela coloca um ponto de vista dela que é muito cirúrgico, né? Ela vira e fala assim, defender essas coisas que você defende, como é que você tá ajudando os homens agora? Né? Porque esses homens têm mães, têm irmãs, têm professoras e por aí vai. E eu acho que, por ela ser tão extremista, eu acho que o que acontece é o seguinte, a sociedade entrou num ponto que ela tá tão complexa que é muito difícil a gente querer procurar um mundo ideal do conservadorismo, né, para defender que aquilo vai se ajustar, entendeu? Então vocês vão ver que ao longo, na hora que eu terminar esse vídeo, entendeu? Não pega, não dá certo. Já pensou se a gente parar o mundo e voltar para o que era 200 anos atrás? Até os homens hoje em dia, com essa criação que nós tivemos, que, né, ia ficar completamente perdidos. Because you're giving them license to be misogynistic. I wouldn't call it misogynistic. I say be equal. So again, men do all feminism. So then, okay, O conceito dela de igualdade é muito esquisito, sabe? Até porque ela não fala, ela não diz o que. Primeiro, ela tem a liberdade de falar todas essas abobrinhas nesse exato momento que ela tá falando. E segundo, é que se ela tivesse há 200 anos atrás, ela não poderia nem estar na televisão falando coisa, porque provavelmente se ela tivesse o marido não ia permitir com que ela ficasse falando essas abobrinhas, entendeu? love for the feminists, please apply for the oil rigs. Please go do the hard jobs in society. We're open, we're hiring, because I don't equate for, I don't think men and women are equal until we do the equal work. So no, listen. Eu chamo ela da direita que aproveita também, né? Porque a esquerda, ela tem alguns discursos que ela aproveita e ela, como direita, ela também tem uns discursos que ela aproveita. Então, assim, ela fala de um monte de coisa que mulher tem que ser conservadora, mas ela também, se ela fosse conservadora, ela não tá fazendo isso que ela tá fazendo. Ela não tava se expondo. Go be a plumber, go be an electrician, go be on the front lines of the military, and then we should have equal rights. But until feminists are willing to do that, I don't believe we should have the freedom of the responsibility. I don't think I'm physically built like you might be, but I'm absolutely not. You said you were a volleyball player, so you've got more strength than I do. I don't think
Isso faz sentido. Por exemplo, aí você já foi uma jogadora de vôlei. Então a sua estrutura corporal é diferente. E sim, ela tem razão com relação a isso, entendeu? Mas de fato, por exemplo, ela não vai ter mais força do que um homem dentro do, né? Tanto é que a gente tem a situação no Brasil que quando começou a colocar os trans dentro do voleibol, poxa, né, mesmo tirando todos os hormônios, aquela coisa toda, eles ainda se destacavam como jogadores em cima das outras mulheres, né? More strength than average. Yeah, but again, it goes back to go be a plumber. You want to be equal, go be equal. You want divorce to be made illegal. Yes, Why? yes, because I don't think what we have today is Aí, ó, começou os pontos de vista meio complicado dela, né? Isso aqui é rapidão aqui, né? Ela vira e fala assim, mas então tá. Então você quer que então o divórcio seja ilegal. E ela fala assim, eu quero que o divórcio seja legal. Gente, é muito perigoso esse tipo de comentário. Por quê? Gente, tem casos que não tem jeito, tem que ter divórcio, pronto, ainda bem que tem divórcio, né? Então, assim, eu sei que eles estão nos Estados Unidos e as situações lá são um pouco diferentes, mas, gente, coloca essa estrutura no Brasil. O tanto de mulher que apanha, o tanto de filho que tá sofrendo, o tanto de pai que estupra filho, estupra filha, castiga, não sei o que, maus tratos. Já pensou se leva em consideração essa questão do divórcio? Falar assim, não, acabou o divórcio. E às vezes esse tipo de estrutura. Então, assim, muito perto da minha própria família, nós tivemos situações que ainda bem que as pessoas puderam separar, né? Porque eram situações muito dramáticas. Então não dá pra ser tão preto no branco igual ela tá colocando ali. Vamos acabar com o divórcio, vamos acabar com essa coisa de divórcio, porque o divórcio tá acabando com a sociedade. Gente. E os casos mais graves, entendeu? Então a gente não pode falar esse tipo de coisa, isso é muito complicado, isso é perigoso. really marriage. What is marriage? It's for better or for worse, for richer. Tá vendo? Ela começa a falar das coisas de religião, só que não dá pra interpretar dessa forma, entendeu? I'm saying, the people that believe in divorce, go be in long-term relationships. Leave marriage for the people that actually believe in, for better or for worse. Todo mundo que casa acredita no casamento, tá entendendo? Que é o que ela falou ali. Isso é uma grande mentira, grande balela, tá entendendo? Ninguém casa porque tá pensando em separar. A separação acontece porque em algum momento ali as pessoas não se conheceram da maneira que tinham que conhecer, os planos também não estão batendo e precisam se separar. For richer or for poor, in sickness and in health, till death do us part. Doesn't the sanctity of marriage also rely on women being a virgin, so you wouldn't be able to get married? What do you mean? Well, you've spoken quite openly about your mother. Esse é o ótimo, né? Porque o que acontece? Aí começa a parte mais esquisita, assim, dessa entrevista. Porque aí vira a jornalista política, né? A Eva. Aí a Eva fala assim, mas você fala disso, mas você não é virgem. E você tá falando que as mulheres têm que se casarem virgens? Como é que isso funciona? Então, aí ela vai falar assim, mas se eu pudesse eu me arrependia, mas não tem como voltar atrás. Então, umas coisas assim, tipo, é defender o direitismo, o conservadorismo, mas ela mesma não é um exemplo, né? Virgin. And so if you want to preserve that sanctity of marriage, I just think they're holding standards that you don't Olha a cara do apresentador, meu povo. Olha a cara desse homem. Faz esse frame aqui bonito. O cara, meu Deus do céu. Saímos para falar sobre direito a voto e terminamos em você não é virgem. And that's a fair complaint. I wish I was. But, Isso é uma reclamação justa. Eu queria que fosse. we can't go back. Otherwise, we'll... I think that you get to be here, you get to behave in your views. You're telling other women that they should be allowed to. Aí, ó, tá vendo? Aí a Eva, nesse momento, ela falou uma coisa. Então, tá bom. Então, você não tem que estar aqui debatendo conosco. Você não é nenhum exemplo. Você não é casada. Você não é virgem. E tá falando que as mulheres têm que fazer isso. Com certeza, né? Aí o apresentador já começa a interromper as meninas, né? Vamos lá. You might not like that. So isn't she exercising her rights as are you a feminist? No, I am not. Pula essa parte. I would love for you. There is an oil being built. Ela volta na mesma coisa de fazer o mesmo trabalho. My building, don't do it. And whatever happens for the rest of your life. Yes, for the vows that we're supposed to live. I know you can. Aí ela fala aqui um ponto que eu acho muito interessante. Gente, o vídeo tá aí na descrição. Se vocês quiserem assistir completo, né? Fica por conta de vocês. Terminar aqui rapidão. A questão é o seguinte. Manter os votos, né, que se acontecem no casamento. A gente casa pensando nesses votos, só que muita coisa acontece que as coisas andam por um caminho que às vezes a gente não quer que ande. E isso faz parte da vida. A vida não é uma coisa que a gente vai redirecionando e não vai acreditar que, como diz, né? Não vai ter pedras no meio do caminho que algumas estruturas elas vão ser abaladas, tá entendendo? E isso acontece com todo mundo. Então, esse tipo de controle, principalmente essa questão do casamento, da manutenção dos votos, tem coisa que é difícil fazer, entendeu? A gente tenta, mas é difícil. Look, I think it's a choice. And
that's the thing, like women are so willing to leave marriage because they're not happy. This is not about happiness. The most important thing is these children. And the problem is we have a modern society where it's me, my feelings, leave when I feel like it, instead of doing what's best for the kids. Isso é um ponto de vista que eu concordo 100% com ela, tá? E aí nós vamos, né, tentar terminar o mais rápido possível aqui. É o seguinte, ela vira e fala assim, que as mulheres estão tão chatas e as mulheres estão tão egoístas que elas preferem abster de um casamento, abster dessa estrutura, né, de dar uma boa criação aos seus próprios filhos, pensando no que para elas é bom, que o que acontece? A estrutura familiar, ela se dissolve, entendeu? E quem é um dos mais prejudicados é a própria criança. E as mulheres, elas fazem questão, às vezes, por pouquíssima coisa, né? E aí que a gente tem que tomar cuidado com os extremos, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode falar que o divórcio tem que ser proibido para principalmente casos de violência doméstica ou coisas muito graves, a gente também não pode pensar assim, não, mas então tá bom, vamos metade dos casamentos, né, vamos dissolver metade dos casamentos, por quê? Porque a mulher tá infeliz com o casamento. Então a gente tem que achar um meio termo para tudo isso, por quê? Porque sim, eu acho que parece que as pessoas estão casando e por pouquíssimas coisas as pessoas acham melhor se separarem, entendeu? But I've got to say, it's a little like listening to Andrew Tate, where Tá vendo? Até o apresentador concorda. when I hear things like that, I think there are a lot of people, especially older generation women perhaps, who think, you know what, she's got a point. Well, I mean, I believe in agency, so I Tá vendo? Aí ela falou, né? think Quer that if ver? women's going to look after her children, it's absolutely fine. I also believe in your Tá vendo? Ela acha que ser uma single mom, né? Que ser uma... É mãe solo, né? Que se chamam aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, né? Eu tô aqui em Portugal, aqui no Brasil. Que é a questão da mãe solo, né? Que pra ela, por exemplo, pra Eva Santina, pra ela é completamente tranquilo que você seja uma mãe e que você tem um filho e tudo certo, né? Não deu certo, mas você tem que cuidar dos seus filhos. Não necessariamente é assim. Os filhos sofrem muito com separações e, enfim, briga, né? Gente, quem trabalha em justiça, por exemplo, brasileira, que acompanha o dia a dia de como é que é o divórcio, como é que fica a criança, questão da guarda, essa é difícil, a criança sofre muito, gente. Então isso aí é complicado, ela falar que ser uma mãe single para qualquer motivo é bom, porque não é. speak your mind about it. What I don't I'd understand, like to what I say, don't even before the understand, 1920s, women could speak openly. This idea that like women couldn't talk the last 500 years. É ótimo. Ela fala assim, essa ideia que as mulheres podiam falar livremente, né, a partir dos anos 20 nos Estados Unidos, da década de 20 nos Estados Unidos é ótimo. Não, estou falando de 100 anos, tá, gente? E a verdade é que, se ela não concorda com isso, como eu disse pra vocês anteriormente, então, assim, ela tá fazendo uma coisa errada. Ela tá num programa, ela tá se expondo, ela não deveria estar fazendo isso porque ela não concorda e tá lá mesmo assim falando o que mulher devia fazer ou não. Então tá, gente, vamos terminar aqui tudo isso que a gente veio. Eu não vou terminar o vídeo, se vocês quiserem se assistam depois. O ponto é o seguinte... Né? A gente está vivendo uma fase de polarização e a gente muito acompanha essa tendência dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo um regime de polarização que a coisa está tão feia que nós estamos falando de mulher ali falar que tem que casar virgem, mulher falar que não tem que falar nada, falar que tem que ter um voto por família, que isso está acontecendo na gringa agora, né? E é uma pessoa que... A Pearl Davis, ela tá ganhando muitos seguidores, não são só homens seguidores, tem muitas mulheres que estão começando a seguir e entender, assim, que concorda com o que ela tá colocando. É aquilo que eu falo, o problema dos movimentos, de uma maneira geral, é que chega um ponto que sempre vai existir um contramovimento ao excesso daquele movimento que tá existindo. Isso acontece com o Brasil. Por exemplo, o feminismo mais radical, o que acontece com o feminismo radical? Ele cria o Red Pill, por exemplo, o Red Pill masculino. Então, assim, esses vão sendo criados movimentos em cima das coisas que estão acontecendo. E o que é que está faltando para a sociedade, na minha opinião, que é o que eu quero trazer com vocês aqui no canal? Esse meio termo para as pessoas saberem dialogar, esse meio termo para não ter uma conservadora falando que a mulher tem que ficar calada e casar virgem quando ela não é virgem também. Ou então talvez a feminista que vem falando da misoginia, falando da sociedade patriarcal, que não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim... são esses extremos, esse discurso chato. Isso aí eu acho que muita gente está de saco cheio. Então, assim, a proposta aqui, principalmente no meu canal, é trazer tudo isso que está acontecendo e achar um meio termo. Vocês estão entendendo? Pra quê? Porque a gente precisa que as pessoas se unam. A gente precisa de uma sociedade que as pessoas conversem melhor. Porque senão a gente vai ficar nessa constância de fla-flu e no final todo mundo perde.
Tá entendendo? Tá, gente, ó, já foi aqui. Quero muitíssimo agradecer estar aqui com vocês. Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Se você, né, tá curtindo os conteúdos que eu tô passando, comenta. Tô começando agora, então, assim, vou ter um carinho enorme para escutar o ponto de vista. Inclusive, eu gostaria de ter aqui femininas e feministas comentando o ponto de vista. Onde é que a gente pode achar um meio termo para tudo isso, tá bom? Então, olha, um grande beijo para vocês e fiquem bem. Tchau, tchau!